Até Jesus cresceu. Essa frase parece estranha, não? Você já trabalhou ou conviveu com novos convertidos? Sabe algo interessante sobre eles? Assim que aprendem uma nova verdade da palavra de Deus, eles procuram colocá-la em prática imediatamente. Sabe por quê? Porque eles ainda não aprenderam aquelas velhas manias que nós, crentes mais antigos, estamos cultivando. Quando nos deparamos com certas verdades, nós damos um jeitinho de passar de largo por elas. Sempre que encontramos algum ensino que nos desafia a modificar aspectos de nossa vida que não queremos mudar, arranjamos uma desculpa qualquer. Mas nós precisamos lembrar que até Jesus Cristo cresceu. E isso devia nos levar a buscar nos desenvolver e crescer espiritualmente. Em Lucas 2,52 encontramos a descrição do seu processo de desenvolvimento. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse texto diz que Jesus crescia em 4 áreas. Ele crescia em sabedoria, ou seja, desenvolvimento intelectual. Crescia em estatura, ou seja, desenvolvimento físico. Crescia em graça diante de Deus, que quer dizer desenvolvimento espiritual. E crescia em graça diante dos homens, que é uma referência ao crescimento social e emocional. Então, nós podemos observar que o crescimento espiritual é apenas uma parte de um amplo processo. Nós não podemos enxergar somente esse aspecto do desenvolvimento humano. Não podemos destacá-lo dos outros, mas devemos integrá-lo aos outros aspectos da nossa vida. E é justamente nesse ponto que temos errado. Por mais motivados e sinceros que sejamos com relação à nossa missão, nós precisamos entender que só conseguiremos um pleno desenvolvimento espiritual se nós o associarmos ao crescimento intelectual, físico, social e emocional. Se nós negligenciarmos uma dessas áreas, estaremos pondo em risco o desenvolvimento das outras. E por outro lado, sempre que conseguirmos algum avanço numa delas, isso terá efeito sobre as outras. Então, nós não podemos limitar nossa experiência cristã confinando Jesus Cristo num compartimento religioso, crendo que um pouquinho de Bíblia diariamente é suficiente para manter o diabo afastado. Nós precisamos entender que a cada dia devemos ir dando ao Senhor maior controle sobre todos os aspectos do nosso ser. É isso que torna a vida cristã dinâmica e evita que o nosso fervor espiritual se enfraqueça. Mas precisamos destacar que esse processo todo é individual. Cada um de nós recebeu uma formação diferente dos outros e cada um se encontra numa fase própria do desenvolvimento espiritual. Essa é a razão por que fazer comparações com outras pessoas é uma atitude carnal. Não podemos nos comparar com esse ou aquele crente. Você é você. Temos que nos colocar diante de Deus e perguntar: Senhor, como eu estou nessa ou naquela área da minha vida? É muito provável que em algumas dessas frentes de batalha no desenvolvimento estejamos crescendo a olhos vistos, mas em outras é bem provável que estejamos marcando passo e ainda temos um longo caminho a percorrer. Então, vez por outra, é bom darmos uma parada para nos perguntar: será que eu estou fazendo tudo certo? Assim, vamos ver algumas sugestões para o nosso crescimento. Primeiro, em relação ao crescimento intelectual, precisamos ter um disciplinado programa de leitura e estudo.
Mas não devemos apenas ler muito, precisamos meditar no que lemos. Deixe-me dar uma sugestão. Se você ler durante 1 hora, deve fazer o seguinte: leia apenas durante meia hora e depois passe a outra meia hora meditando sobre o que leu. Observe como isso muda tudo. Quem não medita no que lê, não sabe ler corretamente. Muitos de nós crentes que ouvimos a pregação e o ensino da palavra, não buscamos conhecê-la por nós mesmos. Não a exploramos, nem deixamos que ela penetre em nós. Não devemos apenas ler a Bíblia 10, 20 ou 30 vezes, mas devemos nos perguntar: quantas vezes a Bíblia já leu o meu coração? Precisamos deixar a Bíblia trabalhar as nossas vidas. Outra coisa a fazer é ler as pessoas também. Os dois fatores que mais nos influenciam são os livros que lemos e as pessoas com quem convivemos. Lembram-se do ditado: diga-me com quem andas e direi quem tu és? Devemos aproveitar cada oportunidade de estar com pessoas que têm mais conhecimento, mais experiência, procurando ouvi-la e aprender o máximo que pudermos. Segundo, em relação ao aspecto físico. Talvez esse seja o aspecto que os crentes evangélicos mais ignoram. A Bíblia fala muito sobre isso e eu não entendo porque não enxergamos esse ensino nela. E a propósito, quem quiser descobrir quais são as áreas mais falhas da sua vida, procure na Bíblia os versículos que não sublinhou. Você faz atividades físicas? Existem diversos estudos que comprovam que a atividade física melhora extremamente a nossa qualidade de vida. E também que a prática regular e sistemática de exercícios aeróbicos aumentaria nosso tempo de vida e também do nosso ministério. Além disso, precisamos de descanso, não apenas de dormir, mas de modificar nosso ritmo de atividades. O quadro a seguir pode nos ajudar a buscar um maior equilíbrio da distribuição do nosso tempo. Quanto tempo passo em companhia dos familiares? Quanto tempo passo a sós? Quanto tempo dedico ao trabalho? Quanto tempo dedico ao entretenimento? A maioria das pessoas tende a dedicar um tempo excessivo em uma dessas áreas. E nós precisamos aprender a equilibrar o tempo gasto em cada uma dessas áreas da nossa vida. Outra pergunta: você tem se alimentado corretamente? E a sua vida financeira está sob controle? E como você tem lidado com os bens materiais? Como está a tua saúde mental? O que tem ocupado a sua mente? O que você tem visto na televisão, celular, ou o que você tem lido está fazendo de você um homem ou uma mulher de Deus? Todas estas são questões muito importantes que devemos avaliar como estão diante de Deus. Terceiro, o aspecto social. Como está o aspecto social da sua vida? Como são os seus amigos? Você tem amizade apenas com pessoas da sua igreja ou da sua denominação? Tem amizade com pessoas não crentes? Eu gostaria de dar algumas sugestões. Pense um pouco em como poderia tornar mais criativo o relacionamento com amigos e conhecidos, e em especial aqueles que não são crentes, e ver o que Deus poderá operar aí. E que tal ter amizades com pessoas de outra faixa etária? Você conhece algumas crianças? Quero dizer, você conhece realmente a ponto delas se chamarem de tio ou tia? E elas te acham a pessoa mais legal do mundo? Conhece algum adolescente?
A maioria dos adultos morre de medo dos adolescentes. Assim, nós precisamos ampliar nosso círculo de amigos. Estas são apenas algumas sugestões para nós desenvolvermos todos os aspectos das nossas vidas. Não podemos negligenciar nenhuma das áreas das nossas vidas para não colocar em risco o desenvolvimento das outras, e em especial nossa vida espiritual. Devemos assim procurar o desenvolvimento de todas as áreas das nossas vidas. Amém.